Muito bem. Celso Arruda, prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, Silvio, mais uma vez. Nem sempre tem esse prazer, porque o Celso tem muitos negócios, vai para o interior, vai fora do Rio Grande do Sul e tal, nesta área de consultoria que está complicada, né, Celso? O que está achando assim do ponto de vista da economia de modo geral? Na verdade, né, Silvio, o que está acontecendo é que a economia parou, ela está totalmente estagnada, reflexo de medidas ou não tomadas, ou não equivocadamente, ou não tomadas anteriormente pelo governo, que agora acabou estourando tudo nesse ano e vai estourar até o ano que vem. Com isso, as empresas cada vez mais estão enfrentando uma dificuldade de mercado, rentabilidade menor e, por conseguinte, precisam cada vez mais de profissionais que lhe dê assessoria para tentar superar esse momento de crise. Uhum. Uma das questões, né, que envolvem as empresas, nós temos empresas centenárias aqui, são poucas, mas tem empresas centenárias aí que elas acabam tendo um grau elevado de longevidade à medida em que elas se profissionalizam. E uma das questões que mais preocupam as empresas, os empresários, a comunidade de modo geral, sobretudo como uma empresa é importante para uma comunidade, enfim, é o momento da sucessão. Quer dizer, o camarada criou a empresa há 30, 40, 50, 60 anos e está no momento de ele ter a sucessão dele. Ele não vai ficar eternamente. Nós morremos, nós saímos, nós adoecemos, enfim, por várias razões, inclusive pela morte, nós acabamos tendo que ceder o lugar. Esse é um assunto extremamente difícil, né? Muitas vezes, traumático, algumas vezes, dramatizado em outras, né? Que tem que ser, de certa maneira, tem que ser realmente enfrentado, né, Celso? Silvio, na verdade, quando a gente trata desse tema, né, que é a sucessão das empresas familiares, a gente tem três aspectos que a gente sempre costuma abordar. Um é o aspecto da gestão, como tu colocaste muito bem, da continuidade dos negócios, quer dizer que é histórico no Brasil que as empresas nascem e se desenvolvem, no momento que existe uma sucessão, nem sempre os herdeiros estão preparados para continuar com o negócio. O segundo aspecto importante nessa voracidade fiscal que nós temos a nível de governo estadual, federal, municipal, é preparar uma sucessão de maneira adequada, ela também significa redução de impostos. E há um terceiro aspecto, que eu vou pedir a minha ajuda para a minha colega de bancada, que é o aspecto psicológico. Tá? Aí a gente enfrenta, quando tu vai fazer um processo de sucessão, tu enfrenta dois problemas que afetam muito o ser humano. Que é a ideia que ele tem que parar, de certa maneira, com a sua plena atividade. E a segunda ideia é que a gente começa a falar uma questão que o ser humano, por característica, rejeita, que é a morte. Então, uma sucessão empresarial ela é interessante que se planeje adequadamente, se faça, trabalhando muito o aspecto psicológico. Exatamente, trabalhar justamente a aceitação desse novo momento da vida, porque o fato de passar a empresa adiante não quer dizer que você vai morrer no outro dia, mas é importante que você entenda que já não tem mais as plenas condições, muitas vezes, de continuar o negócio da melhor forma que se espera que ele continue, né? E em pensando em empresas familiares, eu sempre comento com alunos também, que eu tenho muitos alunos que são herdeiros, né? Tem muita diferença entre ser um sucessor e ser um herdeiro. A gente precisa dar continuidade àquilo que está bom na empresa e trazer um pouco de si, pensando no negócio. Então, tem que parar com essa história de briga de ego, né? De que eu vou fazer melhor do que quem estava aqui antes, enfim. E tenho que deixar o meu legado, mas também devo continuar com aquilo que vinha sendo feito da melhor forma e que dava foco ao nosso negócio, a esse negócio, enfim. Porque a sucessão, ela não acontece só nas empresas familiares, ela acontece em todas as outras empresas a partir do momento que alguém sai, né? Celso, entre as grandes empresas, por exemplo, eu me lembro da Matarazzo, né, que é uma empresa gigante em São Paulo. Quer dizer, hoje, se tu fala em São Paulo, há tempos atrás, para a nossa geração, Matarazzo era um símbolo, né, uma simbologia que identificava sucesso empresarial. Esse processo foi por causa da sucessão que ela acabou? Foi, na verdade, há dois aspectos da sucessão empresarial e muito na empresa familiar. Há uma questão assim, de continuidade, como ele colocou muito bem, quer dizer, que as pessoas não estão preparadas para assumir uma função de gestão, de gerenciamento da empresa que o pai criou, tá? Então existe esse problema. E também existe um aspecto muito claro que às vezes as pessoas são colocadas nos cargos das empresas de direção muito mais pela questão de parentesco e não pela sua qualificação. Então é interessante essa Matarazzo, tem outras empresas também que a gente tem um caso famoso aqui, está lembrado, nosso tempo, né, não da Lírica, vai bem a nova aqui, JH Santos, que foi famosa, era uma empresa tradicional de Porto Alegre. Júnior. Mas a JH Santos, que eram famílias, daí por coincidência, trágica coincidência, os irmãos morreram num acidente de avião, tá lembrado disso? Sim. E a partir dali, claro, por tudo uma questão de mercado, mas também porque a liderança nata que os pais tinham, infelizmente, não se perpetuou para os herdeiros. Isso acontece todos os dias. Empresa, tu está falando dos grandes conglomerados, eu falo das empresas pequenas e médias, onde o problema é mais sério, porque muitas vezes o pai
desenvolvem para o negócio tem sucesso e os filhos começam a chegar na idade de trabalhar e o pai, às vezes equivocadamente, quer colocar o filho na empresa. E muitas vezes eu até costumo brincar que às vezes vem junto ou a nora ou o genro. E aí daqui a pouco eles não os agregados, né? Os agregados. Eu tenho 2 filhas e tenho 2 agregados, que eu brinco muito com eles, mas cada um tem sua atividade. Então, assim, ó, na verdade, o que acontece? É que são colocados ali não pela sua capacidade, mas sim pela sua vinculação familiar. Então, é importante que as empresas preparem para a sucessão, que tu colocaste muito bem. O negócio ele tem que se perpetuar. Ele não pode acabar com a aposentadoria ou com a morte do fundador. Porque o negócio, as empresas, contrariando uma tendência aí de algumas alas mais esquerdistas da sociedade, ela se perpetua pelo trabalho árduo e forte dos empresários. Aliás, quem mais trabalha são os empresários. Exatamente. O empresário é o primeiro a chegar e o último a sair, e que perde mais noite de sonos. Então, na verdade, esse processo ele tem que ter uma continuidade. E para isso, né, Silvio, ele tem que estar uma preparação para a sucessão. De que maneira? Através de um trabalho muito bem feito na área de psicologia, na área de acompanhamento, na área de formação de lideranças, de treinamento dessas pessoas, porque às vezes eu sou o filho que tem maior afinidade com meu pai, mas não sou o mais preparado para aquela função. Talvez meu irmão seja um parente ou profissionalização, embora nós tenhamos no Brasil alguns casos de profissionalização que não deram certo. O caso mais famoso é da Bombril, que a família se afastou, profissionalizou e acabou não dando certo. A família tem que voltar para retomar os negócios. Então, na verdade, esse processo de sucessão empresarial é fascinante, porque as empresas, sempre digo assim, elas não são balancetes, elas são pessoas trabalhando. As pessoas colocam ali seus sonhos, seus planos, seus projetos. Então, essa sucessão nas empresas, ela é fantástica e tem que ser trabalhado antecipadamente. Porque antigamente se dizia o seguinte, história de inventário, tu que é de Uruguaiana, eu que sou de Passo Fundo, do interior, dizia... Tu é de São Leopoldo? São Leopoldo. Ela é da capital, né? Então, nós que somos do interior vamos falar. Então, na verdade, se dizia antigamente que quando havia um inventário, os advogados, me perdoem, eu tenho muitos amigos meu, os advogados ficavam ricos e o Estado ficava rico. Então, hoje, no processo de sucessão empresarial, tu consegue trabalhar o aspecto da gestão, psicológico, da psicologia, do desenvolvimento, mas também o aspecto tributário. Isso é muito importante que as empresas se voltem para isso, procurem consultores nesta área para preparar uma sucessão de maneira adequada e menos onerosa. Para finalizar, hoje os empresários eles estão mais, digamos assim, mais cientes, mais abertos, mais suscetíveis, digamos assim, a entender isso aí e a ter uma sucessão menos traumática? Eu vou falar do meu aspecto, depois dele falar do aspecto no sentido assim, de sucessão, de continuidade dos negócios e principalmente na questão tributária, eles estão muito mais receptivos. Nós temos feito lá na empresa vários trabalhos nesse campo, a nível de tanto só capital como no interior do estado, vários trabalhos, porque as pessoas estão tendo esse entendimento que o negócio tem que se perpetuar na figura dos filhos, dos diretores, e também que a carga tributária nesse processo de sucessão ela é bem menor que no caso de um inventário, quando ele vier a faltar. Sempre se diz que a sucessão empresarial se resolvia muito, ou na antessala da UTI, ou no cemitério. Isso era uma frase famosa. Hoje tenta se antecipar isso para que durante a empresa se prepare essa sucessão. E no teu aspecto aí, Lídia? Eu também vejo uma maturidade dos empresários nesse sentido e principalmente no aspecto de reconhecer que as empresas não são cabides de emprego para os familiares. Então, eu trabalho também com empresários que decidem pela demissão, pelo afastamento de alguns familiares e até mesmo pela profissionalização de outros, porque entendem que o familiar ele também tem que se adequar aos critérios da organização. Não é porque eu sou filho, neto, enfim, que eu vou ter um posto garantido. Não, isso não é sucessão. E isso não gera um retorno sustentável para a empresa. Bom, eu não vou ter esse problema porque eu não criei uma empresa passiva de sucessão. Então, mas de qualquer maneira, esse realmente é um assunto fascinante, né? Esse é um assunto fascinante e vejam bem, nós podemos contar, de repente, eu acho que em 2, 3 mãos, o número de empresas centenárias que temos no Rio Grande do Sul, né? Empresas graúdas, grandes, né, que acabaram se evaporando exatamente pela falta desta sensibilidade, desta receptividade dos empresários. Eu me lembro, você até citei, passando aqui, a Caldas Júnior, né? Logo em 82, quando o Correio do Povo desapareceu, enfim, depois eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Breno Caldas e realmente ele confessou, né, que ele tinha sido o mais poderoso
do Rio Grande do Sul, mais que um governador, e realmente vinha presidente da República, descia aqui para fazer reverência para o doutor Breno Caldas, e ele, pessoalmente, um jantar que eu tive com ele, ele me disse, olha, o meu grande erro foi não ter preparado a minha sucessão. E quem sabe, quem conheceu, né, o filho do doutor Breno Caldas, o Francisco Antônio Caldas, sabe que realmente ele era muito legal, mas ele nunca também esteve interessado em assumir a postura de herdeiro e sucessor da Caldas Júnior. E aí deu o que deu, né? A Caldas Júnior acabou se esvaindo e tal, depois foi vendida, porém, enfim, está hoje de outra maneira, outra formatação, mas foi uma grande marca que nós tivemos no Rio Grande do Sul, e que por essas coisas, né, de falta de um processo de sucessão adequado, acabou acabando mesmo aí, né, sendo superada pelo tempo. Celso, um grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Traga sempre assuntos palpitantes como esse. Com certeza. Um abraço. Um rápido intervalo e já voltamos.